Essas são as primeiras imagens que nós recebemos naquela sexta-feira pela manhã. O mundo é globalizado, né, velho? Tá tudo aqui, ó, no celularzinho. Começou a chegar para nós essas imagens dessa grande explosão, né? Essa explosão aí que, segundo os especialistas, ela chegou a atingir 10% da explosão que aconteceu terça-feira, dia 4. A explosão 10% que aconteceu lá no Hiroshima, Nagasaki. Uma explosão, né, de dimensões consideráveis, tá, gente? Nós tivemos 175 mortos, né, tivemos mais de 5 mil pessoas feridas, a explosão varreu do mapa aí alguma coisa em torno de 1 quilômetro de diâmetro aí, a partir do ponto inicial, né, as imagens que nós vimos impressionou, porque primeiro veio a imagem da luz, depois veio a onda de choque, depois o barulho da explosão, e assim, ficou todo mundo, né, pô, o que aconteceu lá, né? Na verdade, o que aconteceu lá é que nós tivemos a explosão numa área do Líbano, lá na capital Beirute, onde nós tínhamos estocado lá nitrato de amônio. Então, já vai vendo que essa aula não é só de área de humanas, ela pode ser tratada, e o Neto vai tratar com vocês sobre química, a física pode trabalhar isso aí, você pode ter isso em interpretação de texto, pode ter história, geografia, sociologia, tem um monte de área que pode, várias áreas que podem ser abordadas aí. A ideia da Atualidades é isso, é te dar o subsídio para que você possa pensar interdisciplinarmente em várias áreas, tá? Então, foi isso que nós vimos, sabe? Uma imagem muito triste, né? E pessoas sofrendo. Olha lá, isso já não bastasse a onda de choque da explosão, que já, né, comprometeu várias vidas. Depois nós temos essa fumaça aí que diz que é altamente tóxica, né? Tivemos já alguns problemas com nitrato de amônia no Brasil, se não me falha a memória, em Santa Catarina e no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, tá? É um material que é utilizado para fazer explosivo e também é utilizado como fertilizante, sabe? Para fixar nitrogênio no solo, aquela coisa da manutenção, né, da qualidade do solo e por aí vai. Então, foram essas imagens que chegaram para nós dia 4. Eu acho que você deve ter visto, se não viu, está vendo agora, Sardinha News, né, depois de quase 15 dias aí do fato do ocorrido, mas a questão é que as imagens de início chamavam a atenção por conta dessa explosão, né? Parece-me que 3 linhas de raciocínio, 3 linhas de investigação são pensadas no Líbano, tá? Então, quais as causas? Primeiro, pode ter sido acidente. Olha, você viu a explosão ali no celular? Meu Deus do céu. Segunda, pode ter sido negligência. Então, fala-se que estava sendo feito trabalho de solda próximo do nitrato de amônio, que serviu como estopim para o fato e o acontecimento lá. Tá? Então, a coisa foi bem complexa, né? E a terceira linha de raciocínio, que não é descartada, né, pelo menos pelo governo lá, vou dar uma parada aqui, seria a questão que envolve aí o terrorismo. E é essa linha que eu acho que seria interessante dar esse subsídio para você, já que eu sou da área de humanas, para você entender um pouquinho o que acontece lá, tá? Por que pode ter sido terrorismo, né? Aí eu vou explicar isso para você, para que você não tenha dificuldade de entendimento. Para explicar isso para você, eu vou te mostrar primeiro esse mapa aqui, ó, tá? Esse mapinha aqui que mostra a Síria, tá vendo? Ó? Tá, consegue observar aí? Então, a Síria, você tem a Jordânia, você deve estar vendo aí, deixa eu pôr um laser aqui, ó, a Jordânia aqui, Israel, tá vendo? Ó? Aí você tem o Líbano, tá? Então, vamos lá, vamos aumentar isso aqui para você entender melhor, ó. Vai ficar melhor assim agora, ó. Melhorou, né? Sim ou não? Melhorou, né? Ficou melhorzinha. Opa, não é você que eu quero essa barra aqui, ó. Tá? Então, esse é o Líbano que a gente vai estudar, tá? Entender um pouquinho da história, a política deles, para que nós possamos aí tá fazendo a explicação, tá? Não se incomode de eu olhando aqui, não, porque eu estou com 3 monitores abertos aqui para poder dar esse modelo de aula para você, tá? Porque eu estou usando o OBS, eu tenho uma tela de OBS, eu tenho a tela de frente do computador e eu tenho um retorno do que está acontecendo no seu computador. Então, eu estou com 3 monitores abertos, eu fico monitorando os 3 ao mesmo tempo e falando para você aí, e mexendo no computador. Mas vamos focar lá. Vamos pensar o que é o Líbano, tá? O Líbano, então, é esse paizinho aqui, ó,
que eu estou passando o laser para vocês, na telinha aqui em cima, ele ao norte faz divisa com a Síria, nordeste Síria, leste Síria e sudeste Síria, tá? Ao sul ele faz fronteiras com Israel. É extremamente importante você entender essas fronteiras, porque o atentado pode estar ligado com esses países vizinhos, tá? E temos o Líbano aqui, a região do Mar Mediterrâneo, aqui, ó, aqui é a ilha de Chipre, ó, aqui já seria o Egito, na África. Você indo nessa direção aqui, ó, do Mar Mediterrâneo, você vai encontrar o Estreito de Bósforo, Dardanelos, a Turquia, Mar Negro. E indo em direção ao oeste, você vai para a Península Balcânica, Itálica, Grécia, esses lugares aí. Tá o Iraque aqui na pontinha, a Turquia mais ao norte aqui em cima, e por aí vai. E esse é o Líbano, tá? Líbano, Sardinha, nossa, mas que legal. O que eu posso saber assim, de curiosidade do Líbano? O Líbano é a antiga Fenícia. Lembra lá na história? O senhor de história não fala para você que a Fenícia foi um povo importante, exímios navegadores, que conquistaram rotas comerciais na bacia do Mediterrâneo, norte da África, sul da Europa? É aí, tá? Esse povo aí vive nesse território que era a Fenícia. Desse território onde os fenícios viviam, nós temos as letras, entendeu? Do nosso alfabeto. Saiu tudo inicial a partir daí, né? Esses caras foram subjugados, esse território foi subjugado na antiguidade, Idade Média, contemporânea, moderna e tal. Peguemos as cidades-estados lá, sei lá, da antiguidade clássica, né? Os gregos, Atenas, Esparta, depois a Macedônia, depois o território, depois os romanos. É quando surgem os romanos, 50 anos depois de Cristo, que essa região começa a ter contato com o cristianismo. E aí surge nessa região os chamados cristãos maronitas, Grava. Esses caras são a maioria ainda hoje dentro do país, tá? E essa região vai evoluindo, temos um declínio dos romanos aí nessa região, aí você tem os persas, turco-otomanos, nessa época já existia o islamismo, 600 anos depois, século XVI depois de Cristo, né? Tivemos aí o surgimento do islamismo, aí duas grandes vertentes, os sunitas e xiitas, e lá dentro você vai ter uma minoria, tá? Mas, enfim, e esse é o Líbano, né? Que vai vivendo sobre o teto do Império Turco-Otomano, que acaba no início do século XX. Aí essa região toda que é o Oriente Médio passa a ter domínio dos ingleses e franceses, especialmente o Líbano, aí uma forte influência francesa, tá? E assim, né, primeira metade do século XX é complicadíssima, porque essa região do Oriente Médio fazia parte do Império Turco-Otomano, e quando acaba o Império Turco-Otomano, você tem o início do surgimento das fronteiras de alguns países, e é aí que surge o Líbano, a partir da fragmentação da Síria, e a Síria não aceita muito isso. Por que ocorreu essa independência? Porque o território aqui era ocupado, em sua grande maioria, por cristãos maronitas, percebe? Mas assim, se você pegar o que era o Líbano a partir do século XX, vai ser um país, nossa, com uma economia bacana, era um paraíso aí para os europeus, de turismo, muito legal, sabe? E eles vão viver muito bem aí, né, entre cristãos e muçulmanos, que era a minoria, né, porque a maioria era de cristãos maronitas, eles vão vivendo bem, tal, 50, década de 50, 60, 1950, 60, 70, é aí que nos anos 70 a sorte do Líbano começa a mudar por conta de algumas coisas que vão acontecer regionalmente que envolvem Israel, tá? Então vamos pegar Israel aqui para você entender. Por que eu estou falando tudo isso, meninão? Olha para mim aqui, ó, dos meus olhos. Eu estou contando toda essa história para você entender a linha de raciocínio da causa da explosão, que pode ter sido por terrorismo, beleza? Então o que a gente tem que entender disso aqui, ó? Vamos pegar lá agora, por exemplo, entre outras coisas, Israel, tá? Sabe que Israel é um país que vai surgir, os judeus foram expulsos lá 50 anos depois do cristianismo, nós vamos ter, então, eles voltando para essa região pós-Segunda Guerra Mundial em 47. A ONU faz uma reunião lá no Conselho de Segurança e cria o Estado da Palestina, que soma o que é hoje a Cisjordânia, aqui, e a faixa de Gaza. O restante é Israel. Israel nunca aceitou a presença dos muçulmanos aí. Você sabe que vive em Israel é judeu, né? E aí o que vai acontecer? Várias guerras, a guerra de 47, a guerra de 49,
a Guerra de 57, que é a Guerra do Canal de Suez, né, a Guerra de 67, a Guerra dos 6 Dias, onde, entre outras coisas, Israel vai ocupar as colinas de Golã, tá? E aí, a partir da Guerra de 67, Israel começa a implantar uma política de ocupação por colônias agrícolas em território dos palestinos e vão expulsar os muçulmanos. Para onde os muçulmanos vão? Vão viver aqui na Jordânia, eles vão para as regiões da Síria, e muitos desses palestinos vão para o sul do Líbano. É aí que a sorte do Líbano muda. Por que vai mudar a sorte do Líbano? Porque daí esses palestinos, apoiados por outros grupos, como, por exemplo, apoiado pelo governo da Síria, até mesmo do Irã, começa a atacar o norte de Israel. Entendeu? Mas o Líbano não queria isso, mas os caras entraram lá, acabaram ocupando, se envolveram com os muçulmanos de lá e formam um grupo, que é visto como um grupo terrorista, é o Hezbollah, para alguns terroristas, para o Ocidente. Para eles, lá no Líbano, para muitas pessoas, é um grupo que ajuda muitas pessoas. O que Israel vai fazer nos anos 80? Então, vai invadir o sul do Líbano, enrola uma guerra terrível, uma guerra que vai se confundir com os problemas internos do Líbano, né? Inclusive os próprios cristãos também não queriam a presença desses muçulmanos, vão apoiar, de certa forma, aí, a expulsão deles, o embate contra o Hezbollah e por aí vai, um rolo danado, tá? Nos anos 80, então, Israel sai e deixa o Líbano à própria sorte, é a hora que rola a guerra, uma guerra interna entre os cristãos maronitas e o Hezbollah. Vai ceifar muitas vidas, ocorre um processo de paz, e aí o Hezbollah sai da ilegalidade e passa a ser um partido político, tentando disputar o poder dentro do Líbano. Vamos subir no Líbano aqui agora, tá certo? E de lá para cá, anos 90 para cá, o Líbano nunca se restabeleceu, devido a essas disputas internas entre cristãos e muçulmanos, mesmo em governos de coalizão. Percebe? Tá? E vários presidentes foram mortos, não existe um entendimento. Então, muito se questiona que essa explosão que aconteceu em Beirute pode ter uma ligação com essas desavenças internas, porque o dia que aconteceu a explosão, nós tínhamos um julgamento de 4 muçulmanos do Hezbollah, à revelia, sem a presença deles, lá no Tribunal de Haia. Lembra que a gente aprendeu lá na geografia, lá como é que funciona o Tribunal Penal Internacional? Então, se ventilou essa ideia, não tem prova, tudo que é teoria da conspiração, mas o terrorismo pode ter sido causado internamente pela divergência entre esses dois grupos, de cristãos maronitas e o próprio Hezbollah. Pode ter tido a participação da Síria, que não vê com bons olhos aí essa disputa interna. Pode ter, eu não quero acusar ninguém e não posso fazer isso porque a gente não tem prova, mas se questionava isso tudo, porque existe uma tensão regional aqui. Pode ter sido entre os cristãos maronitas e o próprio Hezbollah, tá? Então, mas a linha de investigação mais plausível até agora é com relação a essa questão que envolve a negligência, mas não estão descartando, tá? Naquela semana, no dia 4, 5, tivemos manifestações nas ruas de Beirute, o pessoal saindo, questionando o governo, não, vocês têm que investigar, porque o primeiro-ministro lá era um cara meio fantoche. Na segunda-feira ele caiu, aí já estão vendo lá quem vai ser o primeiro-ministro. Lá é meio diferente a política deles, tá? Você tem um presidente que responde pelo Estado, a economia é pelo primeiro-ministro e tal, enfim. Mas seria mais ou menos isso aí. Então, essa terceira linha de raciocínio, a primeira pode ter sido por questões que envolvem acidente, segundo a negligência, que é essa que estão focando, mas não podemos deixar de pensar no terrorismo, tá? Pode ter acontecido, é a teoria da conspiração, mas a história é fato que existe essas tensões e esses conflitos lá. Tudo bem, galera?